E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer ou mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e durante a semana no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre apaixone-se pelo problema, não pela solução. Olha que tema bacana aí, gente. E estou curioso com esse tema aqui. Estamos aqui com o Marcos Almada, ele é CEO do ENIAC Ventures. Marcos Almada, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Muito bom, boa tarde para todos. Obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui, uma honra, e falar em nome aqui da ENIAC Ventures e todo o grupo ENIAC. Aliás, é uma honra ter você aqui, né? A gente já vinha conversando aí e, poxa, conseguimos aí acertar as agendas, né, Almada? É verdade. E te agradecer por você ter disposto dessa disponibilidade, né, de poder vir aqui e trazer um tema que eu tô até um pouco curioso. A gente até conversou um pouco aqui nos bastidores, né? Apaixone-se pelo problema. Vamos desenrolar isso daí, né? É verdade. E gratidão, viu, Amada? Mas antes de a gente entrar no tema, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua jornada. Bacana, Cláudio.
Cláudio, eu sou guarulhense, eu me sinto guarulhense, porque na verdade eu nasci ali em Santana, no Parque da Aeronáutica, meu pai é militar da Aeronáutica, e assim que eu nasci, eu só nasci lá na maternidade em Santana, mas já logo vim aqui para Cumbica. Então, onde é o aeroporto internacional hoje, eu brincava ali e toda a minha infância foi em Guarulhos. Estudei só em escolas públicas, estudei no João Crispiniano Soares, depois no Conselheiro, fui atleta aqui de Guarulhos de handball, fomos campeões paulista, professor Bernardes, o grande professor Bernardes, conhecidíssimo aqui em Guarulhos e na região do Alto Tietê, e tive toda essa história. Era sempre um bom aluno, dedicado, e meu sonho, meu pai, como era mecânico aviador, meu irmão mais velho, engenheiro mecânico, trabalhou em multinacionais e tudo, era uma referência para mim, eu também quis fazer engenharia. Fui para a Federal de Itajubá, umas grandes escolas do Brasil em engenharia, me formei em engenharia mecânica, era meu sonho, e vim para São Paulo, voltei pro meu berço, fui trabalhar na Volkswagen, na engenharia da Volkswagen, trabalhei lá por algum tempo, mas era o meu grande sonho e foi minha grande decepção, porque eu sonhava em projetar carros, e quando fui na Volkswagen, como todos sabem o que é uma grande multinacional, o projeto já vinha da Alemanha, né? Então eu participava muito pouco desse processo. E num processo de busca de novos profissionais, a Barber Green, aqui de Guarulhos, então me procurou. Eu era um dos 7 engenheiros que foram contratados como trainees, e a gente tinha um processo de sucessão dos grandes executivos que a Barber Green tinha. E me tornei, então, diretor de exportação da Barber Green. E nos anos já no final dos anos de 90, um headhunter me buscou aqui em São Paulo e me convidou para participar de um processo seletivo que não só falava que era em Minas Gerais, mas não entrava no detalhe. Eu passei pelo processo e acabei me mudando então para mexer com mineração em Minas Gerais. Fui para lá, fiquei 30 anos, e depois desses 30 anos, um dia assistindo a TV Sebrae, eu vejo o Pedro Guérios, o querido Pedro Guérios, que depois vai assistir aqui o nosso programa, falando sobre um projeto de fazer um ecossistema de inovação, motivar em Guarulhos esse processo, porque a gente ia muito a reboque de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, e que aqui não tinha uma iniciativa nesse sentido. O ENIAC, então, é um dos protagonistas desse processo, juntamente com prefeitura, juntamente com outras organizações, principalmente as empresas. Ele criou o SEGRU, que ele deve já ter comentado, né, o Conselho Empresarial de Guarulhos e do Alto Tietê, e com isso eu me candidato. E é engraçado essa história, porque quando eu passo no processo seletivo com o Pedro, muitos candidatos estavam elencados, e aí eu falei com o Pedro, ele falou, né, eu com certeza era o mais velho, eu sou 60 a mais, tenho 63 anos, e aí eu perguntei, o Pedro me perguntou, e aí, por que você quer? Falou, Pedro, eu devo para Guarulhos tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei na minha vida, nessa jornada, muito mais fracassos do que vitórias, mas essas vitórias me trouxeram até aqui, e eu quero devolver para Guarulhos aquilo que Guarulhos me deu, toda a minha formação nas escolas públicas aqui, meus grandes professores. Lembro do professor Alírio, sensacional, tinha frases que eu guardo até hoje, né? Eu falo, o bom orador fala de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser compreendido. Essa última parte eu não aprendi muito bem, não. E aí, Cláudio, o Pedro brincou, então, Almaty, você não precisa nem receber salário. Falei, Pedro, é muito pelo propósito, e aí acho que é por isso que eu estou por aqui. Então essa aqui é a história, e voltei para Guarulhos com muita vontade de ajudar nesse processo de construção de um novo ambiente de inovação. Inovação é tudo muito pitoresco. Essa frase, esse tema do nosso encontro aqui hoje tem a ver com esse mundo, é um jargão, e que até um título de um livro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Poxa, que bacana, né? E eu não me recordo se você falou, mas você está aqui já no ENIAC já há quanto tempo? ENIAC 2 anos, vou completar já aqui. Que eu retornei para Guarulhos e para o ENIAC, então foi o ENIAC que me trouxe de volta a Guarulhos, ao meu berço querido aqui. Que bacana. Você citou aí o Pedro Guérios, até parabenizar ele, não só como o Rui Guérios também, né? Sim. Porque realmente o ENIAC vem fazendo a diferença aqui. Eu sempre falo aqui no programa, é referência e tem contribuído muito, né, com a região de Guarulhos
e em torno também, né? Então, assim, parabenizar aí o Pedro, o Rui, né? Toda a equipe por trás, né? O ENIAC é muito diferente, sabe? Eu dou aula há 45 anos, então o ENIAC é muito diferente. Você dá aula também, né? Eu dou aula também, sou professor de empreendedorismo lá. E o ENIAC para mim, uma grata surpresa como modelo de escola, porque ele traz muito a questão do maker, o mão na massa. Então, muito do desenvolvimento, você somos daquele tempo da educação em que a gente tinha o conteudismo, né? E muda para a questão de você ir pelas competências. E isso só é possível através de projetos. Então, por exemplo, a minha disciplina de empreendedorismo é aprendida através de um projeto de extensão de empreendedorismo. E vários, então, um aluno do ENIAC, por exemplo, um aluno de engenharia que vai fazer 5 anos, Cláudio, a cada trimestre ele faz um projeto. Então, a cada ano ele faz 4 projetos. Em 5 anos faz 20 projetos. Então, é diferente de como eu me formei, que eu era muito mais academicista. Hoje não. Hoje um engenheiro sai muito preparado para o que o mercado quer. E acho que o grande mérito do Rui, que foi um visionário, ano passado fizemos 40 anos, e o Pedro, que dá continuidade nisso, o Rui como reitor, o Pedro como vice-reitor, né, do centro universitário, trazendo hoje medicina para Guarulhos, né, um curso onde teve um alto conceito na avaliação do MEC, né, um conceito 5. O que faz essa diferença do ENIAC é o fato deles acreditarem realmente que a educação é transformadora. Né? Que a gente teve recentemente o anúncio de alguns números, né? Que os alunos que são bolsistas, quase 50%, quase a metade deles deixou de ser utilizar o Bolsa Família porque conseguiu um emprego e tudo mais. Tanto é que o nosso indicador principal é a empregabilidade, isso que é muito bacana. Você que é um homem de RH, né, Cláudio, sabe a importância que uma escola está muito focada. Diploma não faz mais nada, no nosso tempo fazia diferença, hoje não, hoje o que faz a diferença é o emprego. E mais, o ENIAC busca não um engenheiro para trabalhar de Uber e falar que ele está empregado. Não, o engenheiro trabalhar na engenharia, o médico na medicina, o enfermeiro no hospital, numa clínica e assim por diante. Então, trabalhar na sua área, isso é um foco que o professor Mauro lá faz muito bem dentro do nosso ecossistema. Que bacana, bacana. E assim, você fala muito em inovação. Sim. Você está nesse mundo aí há um bom tempo, né? Sim. E a gente sabe, Almada, que existem muitas empresas tradicionais. É verdade. Você enxerga resistência nessas empresas ao novo, a mudanças? Super bacana a sua pergunta, né? Quando eu estava ainda lá em Minas Gerais, que eu já também trabalhava nesse mundo da inovação, a gente faz parte da rede FCJ, que tem mais de 50 Venture Builders, tem mais de 300 startups. Eu já estava no interior e já percebia essa dificuldade, a resistência para a inovação. Tanto é que um dos meus mentores, que é o Salib e o Magaldi, do Gestão da Manhã, falavam que a gente tinha esse papel de evangelizar através da inovação, né, de catequizar todo o mercado para entender um pouco a inovação. Por incrível que pareça, a inovação nos Estados Unidos ela nasce pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O Vale do Silício, que era uma região, para você ter ideia, de plantação de laranja, mas tinha uma universidade de Stanford que cria lá um parque e a partir desse parque tira os founders das startups, por exemplo, um Steve Jobs e outros mais, das garagens para esse parque. E quando faz esse processo é que cria-se lá o famoso Vale do Silício. Então esse processo de ter uma universidade como o polo, é o caso do ENIAC aqui, irradia, porque a universidade é o berço, né, dos talentos, onde se pesquisa, onde se desenvolve, P&D está ali, e a partir dessa investigação, dessa pesquisa que surgem coisas novas. E quando você faz essa pergunta, vou pegar especificamente o caso de Guarulhos, né, e o Alto Tietê, por exemplo, né, que é muito industrializado. Guarulhos é a segunda cidade do estado em população, a 9ª economia, eu vou repetir para quem está nos ouvindo, a 9ª economia entre 5.568 municípios, o Brasil tem 5.568 municípios, nós somos a 9ª economia do Brasil, então Uau. Ricos, somos uma cidade pujante, com uma economia fortíssima, né? Porém, como a gente é muito forte em indústria, a indústria é muito resistente ainda. Eu trabalhei
na Volkswagen, trabalhei na Barber Green, trabalhei em grandes indústrias multinacionais, e é tradicional o segredo, né, tecnológico, a patente, a guarda disso. Isso mudou com a inovação, que a gente chama de quarta revolução industrial, e onde junta tudo isso e aí passa a ser o Open Innovation, a inovação aberta. É interessante, o Pedro me conta que ele e o Rui já há 4 ou 5 anos tentavam fazer esse movimento e tentaram nesses grandes players da inovação, como o Cubo, como Inovabra, como a CAT, trazer algo para Guarulhos, mas eles não identificavam ninguém que trabalhasse com as indie techs, as startups de tecnologia para a indústria, porque isso é muito específico. Então, quando eu falo você comenta sobre as empresas tradicionais, existe essa resistência para o novo. Por quê? Porque a inovação é muito colaborativa, ela tem que ser aberta. Então, o que eu aprendi, eu compartilho para o outro aprender. Muito como a gente viu, por exemplo, na Covid, a questão das vacinas, onde os laboratórios compartilhavam informações para conseguir evoluir rapidamente. E se nós estamos hoje aqui é graças a esse processo, né, de colaboração entre os grandes laboratórios para se desenvolver as vacinas que aí nós tivemos e conseguimos chegar aqui. Então esse processo de inovação, ele é colaborativo, chama-se Open Innovation, inovação aberta. E as indústrias, naturalmente, têm resistência para esse tipo de abertura da informação. Então elas preferem criar os seus próprios grupos de inovação e mantém aquele conhecimento e aquilo que é algo de novo, diferente. E é super interessante, Cláudio, quando eu falo de inovação, que inovação, às vezes as pessoas pensam que é algo extremamente tecnológico, extremamente... Esses dias eu fui comprar uma pizza aqui em Guarulhos, e quando eu fui sair com a garrafa PET, e aí me deram um barbante. Falei, um barbante e tal. E o barbante dava uma voltinha e eu segurava a PET. Falei, putz, que coisa genial, eu dou até nas minhas aulas, eu levo esse barbante. E do barbante vem uma mensagem, nós estamos deixando de poluir o planeta porque é menos uma sacola plástica. Olha que coisa genial. Então, você mesmo se admirou com a ideia do barbante. Então, inovar um barbante para segurar numa garrafa PET e deixar de poluir o planeta é uma sacada genial, é uma inovação. Além de ter a preocupação com o meio ambiente, ser sustentável, ser ESG, né? Essa questão que se fala muito da Agenda 2030, os 17 ODS, além disso tudo, você, então, inovar pode ser simples. Inovar não precisa necessariamente você associar com tecnologia, com algo esplendoroso. Poxa, que bacana, Almada. E você citou aí o Salib, né? Sim, Salibão. É um grande amigo. É mesmo? Olha. Grande amigo. Então vou fazer um spoiler aí. O Pedro está organizando para trazê-lo para Guarulhos. Então, todo mundo que estiver nos ouvindo, a gente quer trazer o Salib para fazer uma palestra para os empresários aqui. A gente quer organizar um almoço com um grupo VIP para conversar com o Salib, que foi meu mentor. O Salib é uma pessoa incrível. Eu preciso até convidar ele para vir aqui no programa. Que legal. É uma grande pessoa e visionário, né? Visionário, E, poxa, que bacana que ele vai estar vindo aí. Imagina, amigo pessoal de Peter Drucker, né? Exatamente. Esses grandes speakers, porque ele foi um dos cofundadores da HSM. Exatamente. E como ele foi, os maiores speakers do mundo vieram através do Salibão. E é interessante, ele comenta que hoje houve uma mudança, né? Ele fala muito de cultura organizacional, que é a sua praia, né? De RH. Eu estou aprendendo ainda muito sobre isso, mas o Salibão comenta que a questão da transformação, ela se dá principalmente quando a cultura é impactada. E a cultura é resistente, né? E aí ele fala exatamente sobre isso, que a inovação não é mais uma estratégia. A inovação é uma questão de sobrevivência. Uau! Sobrevivência, né, Almada? Sobrevivência. E assim, Almada, dentro desse contexto, então, de empresas tradicionais, de repente resistente ao novo, a mudanças, Sim. né? O que você recomendaria, então, para os empresários aqui de Guarulhos, do Alto Tietê, ou até mesmo do Brasil aí afora, aí, né? Pergunta deliciosa. Está nos acompanhando aí. Essa pergunta é deliciosa, porque é o que eu tento pregar para todos, né? A primeira coisa é uma mudança de mindset, isso a gente ouve todo mundo falar, né? Mindset nada mais é que você reconfigurar a mente. Mas eu gosto muito do Murilo Gun, que ele fala de você mudar o seu look set. Eu acho sensacional isso. O que é a mudança do seu look set? É você reconfigurar o seu olhar.
Olha que interessante, Cláudio. Quando eu abro a minha vista, a minha visão para o novo, para tudo que está, eu faço com que o meu cérebro, as sinapses, né, que eu tenho através dos meus neurônios, eu enriqueço o meu cérebro de mais conteúdo. Eu passo a ter no meu cérebro mais repertório. E o que o Murilo Gun fala? Quanto mais repertório eu tiver, então, eu sou um cara que gosto de livro técnico, gosto de assistir telejornalismo, então o Murilo Gun fala assim, assiste Big Brother, compra a revista Cláudia, amplia a sua visão, porque quanto mais holístico você for, mais repertório você vai ter, e diante de desafios, diante de problemas, o seu cérebro vai trazer soluções mais criativas. Que ele fala muito sobre criatividade, né? O Murilo Gun defende muito sobre isso, e ele fala que essa criatividade quanto maior o seu repertório, você vai ter mais facilidade para ter novas ideias. Então, a minha sugestão para esses empresários que se abram, né? Ampliem não só a mudança do mindset, mas do seu look set, enxerguem a coisa de uma forma mais ampla e entendam que o mundo mudou. A pandemia mostrou que a gente mudou hábitos de consumo, mudou hábitos de relacionamento, mudou tudo. Então, nada melhor do que agora você se colaborar. E foi a colaboração que nos trouxe até aqui. Então, acho que isso que vai fazer a mudança. Almara, isso tem então a ver com a questão que você citou aí, a questão de um olhar mais amplo, uma visão sistêmica, holística? Uhum. Tá correto falar isso? Super correto. É porque ele fala, o Murilo Gun fala o termo combinatividade. Certo. A combinatividade nada mais é que a combinação do seu repertório com criatividade. Isso que te traz soluções mais criativas. Então, como você está colocando, ampliar, ser mais holístico e tudo, vai permitir com que você traga soluções mais geniais. Os jovens, a gente tem feito isso, a geração Z, né, e as próximas gerações, a gente estimula muito esse tipo de criatividade, tanto é que o jovem ele é muito rápido, né, as coisas são hoje muito rápidas, e ao mesmo tempo, isso cria um outro lado negativo, que eles geram expectativas muito grandes e acabam se frustrando quando aquilo não se efetiva, porque eles são muito volúveis, mas isso é graças à rapidez. A gente estava até conversando lá nos bastidores, que você citou algo em relação a ter o cliente no centro da elaboração. Legal. Da estratégia de ações, né? Legal. A gente estava falando um pouquinho sobre isso daí, e eu queria que então, você falasse um pouco mais aqui para a nossa audiência a respeito, e o que isso representa na gestão de qualquer negócio, seja de forma tradicional e digital, né, que você comentou, legal. Inclusive. O Gestão da Manhã, o Salibão e o Magaldi falam sobre Customer Centricity, traduzindo a centralidade no cliente. Certo. E aí, hoje em dia, Cláudio, as pessoas não compram mais produto ou serviço, não compram mais a sua facilidade. Tinha várias teses que nós tínhamos para trás, né, que falavam sobre isso. Isso mudou completamente para uma questão de centralidade no cliente. Vou voltar aí para como professor, de forma professoral, vou tentar contar a história que o que existia no passado, a gente tinha muito pouco tempo atrás, eu aprendi assim, que as mega tendências, então a gente aprendia as 5 forças de Porter. Alguém já deve ter ouvido falar isso. E as forças de Porter pregavam que o centro das atenções era no mercado. E para você sobreviver e se sobrepor em relação no mercado, você teria que vencer a concorrência. E era uma coisa chamada criar barreiras de entrada. Nas forças de Porter, 5 forças de Porter, centro do mercado. Com a tecnologia, então vamos pegar um exemplo, o mercado financeiro, por exemplo. Pedro Guedes, por exemplo, trabalhou no mercado financeiro, Goldman Sachs, Santander, lá nos Estados Unidos. Então, o mercado financeiro, como é que trabalhava aqui no Brasil? Você se limita praticamente, os donos da Tecban, né? São cinco grandes bancos nacionais. Os 2 públicos, Brasil e Caixa Econômica, e os 3 privados, Itaú, Bradesco e Santander. Esses 5 bancos que são os donos da Tecban, que são os donos dos ATMs, dos caixas eletrônicos aí, como é que eles sobreviviam nesse modelo de megatrends, no modelo de Peter Drucker, no modelo das 5 forças de Porter? Como é que eles se beneficiavam? Eles compravam, eles iam fazendo M&As, né? Fusões, aquisições, comprava banco, lembra o nosso tempo? Porque ele precisava ter capilaridade. Quanto maior o número de bancos,
Cláudio, mais ele venceria a concorrência, porque ele criaria o quê? Barreiras de entrada. Claríssimo. O que muda com isso? Vem uma tal de tecnologia, vem o tal da quarta revolução industrial. Eu te falei que lá nos Estados Unidos tudo isso aconteceu depois da guerra, com Stanford, com a criação do parque. Aqui no Brasil, a primeira aceleradora de startups, chamada Startup Farm, a Startup Farm, ela nasce em 2011. Então a inovação no Brasil tem 14 anos, olha que coisa. Eu entrei nesse mundo em 2012, praticamente no início da inovação no Brasil. A inovação já existia na história do homem, né? Mas inovação como conceito de startups, etc e tal, no Brasil chega em 2011. E aí, o que muda com a tecnologia e inovação? Vamos pegar então esses bancos tradicionais, vamos pegar o Nubank ou o C6 Bank ou qualquer um dos bancos digitais, né? O que eles conseguem? Com muita tecnologia, quantas agências eles têm? Nenhuma. Então o outro queria muitas agências. E a capilaridade dele é muito maior do que esse tanto de agências que tinha. Por quê? Se eu tô lá no Nepal, se eu tiver internet, eu consigo fazer um TED. Verdade. Uma TED. Verdade. Então a mudança muda de mercado para centralidade no cliente. Aí que vem o Customer Centricity. E que tem muito a ver com o nome do nosso episódio aqui, do encontro do nosso hoje. Tem um livro em inglês chamado Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Ou seja, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Isso é muito forte no nosso mundo de inovação. Quem escreveu esse livro foi é um israelense chamado Uri, esqueci o sobrenome dele aqui, e o Uri, ele é o cofundador da Waze, do famoso Waze. E pra você ter ideia, a Waze é a primeira startup israelense para o mercado que atende o consumidor. O Waze atende nós, consumidores, a gente chama de B2C, né? A Waze foi vendida em 2013 por 1,15 bilhões de dólares, e quando ultrapassa o $1 bilhão, ela passa a ser chamada unicórnio. Então é o primeiro unicórnio israelense B2C. Todos lá veneram muito Yuri Levin. Agora me voltou aqui a memória. O Yuri Levin, ele então é tido como um herói dentro lá de Israel, porque ele foi o que abriu as portas para o primeiro unicórnio para o mercado B2C. E ele escreveu então esse livro em 2013, exatamente trazendo esse foco no problema. Ele é importante porque você tem a centralidade no cliente. Agora eu vou amarrar tudo. E quando a centralidade é no cliente, o que acontece? Tem uma ferramenta que a gente usa muito, eu falava para você da mudança, né, dessa cultura de planejamento longo para o planejamento ágil. A Toyota traz muito isso, chama de metodologias Lean, que é enxuto, né? Quando você faz esse processo, tem uma metodologia chamada Design Thinking. E o Design Thinking, a primeira coisa que ele prega para você é falar: se coloque no lugar do cliente. De novo, centralidade no cliente, Almada? De novo. E aí ele fala o seguinte: seja empático. Como assim, Almada? Explica, traduz um pouco melhor para nós o que você quer dizer com isso. Por exemplo, se eu tenho uma startup, eu tenho uma delas chamada Pink Map, está dentro do portfólio da ENIAC. Tá? A Pink Map, qual o propósito dela? Salvar vidas. Poxa, Almada, que coisa impactante você está falando. Salvar vidas porque a Pink Map, através da navegação de pacientes, ela consegue reduzir a incerteza na questão do câncer de mama. Ela diminui com a navegação de pacientes, você consegue descobrir mais precocemente. O Brasil não tem falta de mamógrafo, ele tem um problema de logística dos atendimentos dos mamógrafos. Olha que coisa incrível. Então, uma Pink Map, quando ela resolve um problema que é o câncer de mama, lógico, o homem também com baixo índice tem câncer de mama, mas é uma coisa que
Eu não sei o que é câncer de mama, eu não sei o sentimento de uma mulher quando ela tem um câncer de mama, então eu tenho que me colocar no lugar dessa mulher. Então, olha como você tem que ser empático para você trazer uma solução. Então, entender a dor, e quando fala foca no problema, é focar nessa dor. Então eu tenho que me transformar, né, me travestir de mulher, me sentir com um câncer de mama para entender essa dor, para poder trazer a solução. É tão profundo isso, esse foco é tão grande, né? E esse livro do Levin, do Uri Levin, traz exatamente as dores que o Waze teve, e é uma sequência de passos. Por exemplo, ele fala, tudo bem, eu faço eu entendo essa dor, mas depois que eu entender essa dor, eu tenho que primeiro validar. E ele fala, o mercado é o juiz. Como assim, Almada, o mercado é o juiz? Tudo bem, eu achei que eu entendi bem a dor, mas é tão profundo me colocar no lugar do cliente que depois que eu desenvolvi uma solução que eu acho que resolve, eu tenho que validar, não eu. Aí eu tenho que ir lá nas mulheres, né, acima de 30 anos, de 40 anos, e ver se realmente aquilo que eu falei que ia ser uma coisa profunda, ia salvar vidas, realmente resolve. Que bacana, tal. Outra coisa, eu tenho que ser, não falei do mundo ser ágil, dessa juventude, não tenho que ter medo de errar. Os erros fazem parte, pelo sinal, os fracassos são aprendizado. Sim. O que a gente aprende nessa metodologia ágil é que eu tenho que corrigir rápido. Porque também o erro é um erro barato. É esse tipo de problema que a gente tem. E aí, a partir disso tudo, a gente tem que construir sempre um produto muito enxuto. A gente chama de MVP. Um produto minimamente viável para que, através dele, eu possa entender, validar e ver se realmente isso está para o mercado. Só depois disso eu coloco isso no mercado e a vida que segue e tudo mais. Então, quando você me pergunta sobre centralidade no cliente, é porque hoje é tudo. Em síntese, quando você vai para um restaurante, Cláudio, quando você vai no ENIAC, quando você vai num supermercado, que já veio aqui o Silvio do X, né? Essa turma, um abraço para ele, que sempre está lá com a gente lá no ENIAC. Ontem o pessoal deles estavam treinando conosco lá no ENIAC. Uma grande pessoa também, o Silvio, também, né? Bacana. Silvio Alves. Exatamente. Vai ser o patrocinador aqui do programa, hein? E aí, tá faltando ele aqui no patrocínio. Vamos falar com ele. Vamos falar que eu dei o recado para ele, que ele tá precisando entrar aqui como patrocinador. Mas eu lembrei dele aqui. O que é interessante, eu ia falar, porque a gente hoje são as experiências. Grava isso, Cláudio. As experiências é que valem tudo. Eu não compro mais um produto ou serviço ou as facilidades que aquele produto me dá. Eu compro a experiência vivida naquilo. Quando eu vou num supermercado, a experiência que eu tive naquele supermercado. Quando eu vou num restaurante, a experiência não é só comida boa. Não é só... porque... o valor percebido, e aí que é a questão que é muito legal de modelo de negócio, o valor percebido, você paga pelo a experiência que você teve. E a melhor coisa de uma startup, a melhor validação é que quando um cliente gosta tanto que ele passa para o outro e assim vai. Então nós temos várias histórias, né? Nós temos iFood, nós temos Uber. Uber, por exemplo, com 3 toques você sai do ponto A para o ponto B. Verdade. Com 3 toques, né? Então, e logicamente depois todos os seus concorrentes, 99 e qualquer aplicativo de mobilidade que depois você não precisa. E como esse mundo é colaborativo, então você não consegue reter só para você. Só que você vai ser melhor quanto mais tecnologia você embarcar. Por isso que universidades, faculdades como o ENIAC, que são na veia, tecnologia na veia, né, fazem a diferença. Então, um profissional que se forma no ENIAC é muito diferente de outras universidades, porque o cara faz medicina lá com empreendedorismo, o cara faz direito com empreendedorismo, o cara faz... Então, essa pegada é diferente da tecnologia. Então, centralidade no cliente é isso. Poxa, bacana. Então, foco no cliente, nas experiências. Isso, das experiências. Você quer um programa que tenha atenção, então foque no seu cliente. Então você tem que entender, a gente chama de CP. Eu tenho que entender qual que é o meu público-alvo e eu tenho que entregar aquilo que o meu cliente quer. Então é você sair daqui do microfone e ir lá para trás da tela. É muito interessante você abrir o teu celular e assistir no YouTube esse nosso programa. E falar, poxa,
Por que eu tive esse tipo de adesão? Por que teve esse tipo de envolvimento? Por que muita gente deu likezinho, fez a coisa? Porque trouxe um tema de relevância. A pessoa que eu entrevistei tinha autoridade. Aquilo que eu perguntei, ele falava com domínio. Então, esse tipo de coisa é experiência vivida. Então, por isso que, às vezes, um influencer, ele tem tantos adeptos ao que ele fala, porque ele fala aquilo que aquele público quer ouvir. Poxa, Almada, o papo está bom e está, aliás, top demais, mas preciso passar aqui alguns recadinhos aqui, tá certo? Bacana, fica à vontade. Quero anunciar nossos patrocinadores: a Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional, que, aliás, é Top 5, está concorrendo ao primeiro lugar do prêmio Top of Mind de RH 2025. O Centro Universitário ENIAC, que está aqui o Marcos Almada aqui, né, representando, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e que no ano passado, quando você citou aí, agregou o curso de medicina, né, Almada? Isso. E a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. Durante o programa, fica passando os QR Codes. Entre com esses nossos patrocinadores, tá certo, pessoal? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada. Oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais. E a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre apaixone-se pelo problema, não pela solução. Estamos aqui com o Marcos Almada, ele é CEO do ENIAC Ventures.
E que, aliás, está um papo incrível aqui, conhecimento top demais. Almada, explique melhor o que é uma Venture Builder. Perfeito. E o que ela faz para os empreendedores? Olha, Cláudio, bacana essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvida, né? No inglês, o builder é construção, né? Construir. Então, a Venture Builder nada mais é do que uma incubadora, uma aceleradora, e aquela que ajuda uma startup a se posicionar no mercado de tal forma que ela sobreviva no famoso Vale da Morte. A curva de uma startup, ela tem uma fase que 75% de cada 100 startups, 75% morrem nesse Vale da Morte. E a Venture Builder, ela é constituída, por exemplo, no caso do ENIAC, que é o idealizador dessa Venture Builder, por isso que a gente chama ENIAC Ventures, entra com uma participação forte e a gente cria uma SA de capital fechado. Para aqueles que conhecem legislação, o Brasil tem uma lei das SAs. Quando você tem a de capital aberto, como a Petrobras, como outras que você compra ação na bolsa, ou você tem uma SA de capital fechado, mas que segue as mesmas leis de um banco, as mesmas leis de uma grande multinacional, dessas grandes empresas SA, Sociedade Anônima. E como é uma SA de capital fechado, o que o Pedro fez e que eu ajudo e que a gente faz o convite aqui para aqueles que nos assistirem, né, a se tornarem sócios e acionistas disso. Então, como diz o Pedro, você quer ganhar dinheiro, tal, você vai no banco e aplica em renda fixa. Mas se você quer fazer com que Guarulhos se fortaleça, a gente faça uma mudança na história, porque grandes empresas, eu quando era menino aqui, eu lembro, morei ali na base aérea, né? Então, eu lembro de SKF, eu lembro de Balduco só aqui e tal. Hoje essas grandes empresas foram para fora. As guerras fiscais entre os estados, né? Daqui, você sai daqui, agora aqui do estúdio, a 90 quilômetros você atravessa para Minas Gerais. E aí você vai num lugar chamado Extrema que tá cheio de indústria lá. Por quê? Por causa dos benefícios fiscais que Minas Gerais proporcionou, como a Fiat aconteceu e tudo mais. Então, Guarulhos vive esse problema do êxodo de grandes empresas. E aí, então, nesse processo, é super importante você fazer com que a inovação, que eu já falei do Salibão. Por sinal, nós estávamos aqui no intervalo, você falou que com o Salib teve um Marcos. Vamos interromper o que eu estou falando aqui. Me conta um pouco da história do meu xará aqui. Quem é o meu xará lá na história com o Salibão que você estava me falando? O Max Wunderlich, que é um grande amigo também aí. Ele é presidente do Instituto Olus. E fica lá em Florianópolis. Que bacana. A sede. E o Max Wunderlich, para mim, inclusive para mim, ele é um dos meus mentores. Que bacana. Do início da minha carreira. E o curso dele era voltado para coach mentoring. Só que ele trazia uma abordagem que o foco dele não é só a questão do uso de ferramentas, como muitos coaches utilizam, mas ele acredita que a mudança é de dentro para fora. Que legal. O Max Wunderlich tem uma visão holística. Que legal. Do ser, do todo, que tudo é conectado. Olha que bacana. Entre si, né? E ele realizava cursos no Brasil todo, onde médicos, psicólogos iam até ele para poder aprender, né? Adquirir o conhecimento dele. Essa mentoria aí. Voltando para a questão então que a gente estava falando, fechando esse parênteses aqui, né, que eu fiquei curioso e a gente acabou por causa do intervalo terminando, você ia me contar essa história. Essa questão então da Venture Builder, ela necessita então de que pessoas que acreditam nessa causa, nesse propósito, como diz o Pedro, é um propósito da gente transformar Guarulhos num ambiente inovativo, uma cidade inteligente, um smart city, né? E para isso a gente precisa de abnegados, de pessoas que acreditam nisso. Então, sejam sócios acionistas. Então, nós temos sócios acionistas nessa SA de capital fechado e com uma metodologia da FCJ, a gente, então, ajuda as startups a sofrerem menos durante esse Vale da Morte, a morrerem menos nesse Vale da Morte. Então, a gente builda essas startups dando acesso, você pergunta o que a gente faz para os empreendedores, né? Dando acesso a mercado, dando mentorias, dando consultorias. Então a gente fala muito de go-to-market, né? Ou seja, ir para o mercado, né? Você precisa do product, ou seja, você tem que ajustar o seu produto. Quando eu falo lá do produto minimamente viável, a gente estimula e
para não morrer, precisa ter muita resiliência. A gente ensina ao startupeiro a não desistir. Eu falei que a gente sofre muito com essa geração Z, que ela é muito volúvel, e ela quer desistir, então a gente segura ali, ó, vamos que é assim mesmo. A gente falava, olha que interessante, Cláudio, empreender no Brasil não é para amador. Vou repetir, empreender no Brasil não é para amador. Por quê? A gente tem custo Brasil. Por quê? A gente tem uma questão de marcos regulatórios muito difíceis. Acabei de falar aí de Guarulhos, o cara vai lá para outro estado, é outro imposto e tudo mais. Então você tem questões fiscais, questões tributárias. Você tem talvez uma das mais altas taxas de juros. Então, se para uma empresa tradicional já é difícil empreender, imagina para um startupeiro, para um founder, esse jovem, ou a gente tem até 30 a mais que participam também desse processo. É muito difícil ser um founder, ser um empreendedor no Brasil. Então o que a gente faz é tentar mitigar os riscos pela experiência, né? Na minha história, já tive startup, eu já vendi o meu negócio, passei para o fundo de investimento, eu trabalhei. Então eu tenho uma visão 360. Então a gente tenta, eu e meu time, tem a Juliana é a minha head de inovação, tem a Isabela, que é a minha agente de inovação, e nós temos um monte de agente de IaaS. A gente tem vários agentes de IaaS que nos ajudam a fazer com que essas startups sofram menos e cheguem ao mercado. A gente fala que o nosso grande objetivo, nosso target, nosso alvo é que a startup seja vendida, como foi o caso do Waze, comprado pela Google, né, por 1,15 bilhões de dólares. O nosso sonho é que a Pink Map e outras startups nossas sejam compradas também um dia, e isso, às vezes elas vão para o mercado, abrem o IPO, né, e elas se tornam uma SA de capital aberto, como a gente conhece aí iFood, Uber e todas as outras grandes startups. Poxa, bacana. Então, assim, claro que depois no final você vai reforçar aqui as suas redes sociais, né, Sim. tudo mais. Mas a pessoa que tem esse interesse aí, entre em contato lá com o pessoal lá da... Sim, nós temos o nosso site, né, que é www.eniac.ventures, Ventures, que se escreve, né, www.eniac.ventures. Ele entra lá, ele tem todas essas informações desse nosso bate-papo que nós falamos, tem uma jornada bem interessante. Se ele é startup, ele se inscreve, a gente faz um processo de seleção de startups, e se ele é um investidor, também ele pega as informações e fala, eu quero participar desse processo, eu quero investir, porque as grandes fortunas hoje, 5% elas destacam para investimentos de risco. É um investimento de risco, claro, mas é uma coisa interessante. Uma startup pode ser um bom ativo para você ter, para pulverizar ou para você diversificar os seus investimentos. Sim, bacana. Marcos, deixa eu passar aqui mais 2 recadinhos, tá certo? Pois não. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com. E se você tiver mais informações, Abner, por favor, qual é o recado lá da Amanda Barreto relacionado ao Feirão de Emprego ENIAC 2025, por favor? Você já pensou em um cenário de parceria entre um centro universitário e empresas trazendo oportunidades de estágio, primeiro emprego ou até mesmo uma recolocação profissional para todos os estudantes e jovens da comunidade? Esse cenário é real. O Feirão de Emprego 2025 vem aí com força total, transformando o campus do ENIAC em um ponto de encontro entre oportunidades e talentos. Olha só, nós vamos transformar esse lugar em um ambiente de desenvolvimento completo, aonde você pode garantir o seu futuro com muita qualidade e oportunidades. É isso aí, recadinho da Amanda Barreto sobre o Feirão de Empregos ENIAC 2025, que irá acontecer em Guarulhos, no Centro Universitário ENIAC, nos dias 26 e 27 de maio. Bacana demais, né, Almada? E eu quero aqui parabenizar os responsáveis e organizadores. O Mauro Claro, ele é pró-reitor de inovação
E a Tamires Soares, coordenadora de RH do Hub de Carreiras. É o ENIAC fazendo a diferença em Guarulhos e região, não é isso, Almada? Isso mesmo. Você já foi lá também fazer a diferença. Esses dias fazer uma palestra e deu um show lá. Verdade, uma pessoa de gestão do estresse no meio de trabalho. Olha que legal, que bacana. Aí com a NR1, né? Isso é muito importante, a questão da saúde mental. Tema muito atual, né, Almada? Sem dúvida. Almada, qual a diferença entre uma startup e entre empresas tradicionais? Muito legal essa pergunta, porque é o que acontece muito. Virou modinha as pessoas quererem se tornar uma startup. E, na verdade, a startup é uma questão muito básica. Primeiro, ela tem que ser de base tecnológica. Porque uma startup que difere de uma padaria para uma startup é que a startup ela tem um crescimento tão rápido que a gente usa da engenharia a questão de escalonável, né? Você já falou aqui comigo que a gente acaba sendo muito professoral aqui. Me perdoem aí os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, né? Que depois se eu uso um tom muito professoral, mas é que realmente é uma questão escalonável, ou seja, quando eu tenho um crescimento muito rápido. E um negócio convencional, vamos falar numa padaria, eu começo lá do ponto zero, eu estabeleço, coloco lá os meus fornos, vou assando não sei quantos pãezinhos. Vamos dizer que eu tenho uma demanda que precisa dobrar minha produção, eu preciso pôr mais forno, eu preciso pôr mais padeiro e tal. Uma startup não, vamos pegar lá no caso que eu falei dos bancos, né, que eu falei da centralidade do cliente. O banco, ele já investe em tecnologia. E se eu tiver 1 ou 1 milhão de clientes, é a mesma coisa. O Uber é a mesma coisa. A Netflix é a mesma coisa. Você concorda se a Netflix solta uma série dela, o que ela investiu naquela série é para 1 ou 1 zilhão de pessoas assistirem. Então a startup, ela precisa ser de base tecnológica e ela tem que ser escalável. Se ela não tiver escalabilidade, que a gente chama scale, né, em inglês scale up, se ela não for escalável, o negócio não for escalável, não tem como se tornar. Ela pode ser um grande negócio, e por que não? Né? E essa que é a grande diferença dos negócios tradicionais. Os negócios tradicionais não são escaláveis e uma startup é escalável de uma forma mais simplista, a gente podendo falar. Então a startup ela começa já tecnológica, então? Ou não? Normalmente é tecnológica, quase sempre é tecnológica, porque você precisa escalar isso. Você pode escalar de algumas outras formas. Existem startups, por exemplo, do mercado do agrobusiness, né, que ela não tem uma plataforma. Mas é raro, são raros, porque às vezes ela tem, a gente tem na própria ENIAC, as startups chamam social tech. As social techs, elas, por estarem ligadas à Agenda 2030 e aos 17 ODS, elas causam impacto positivo no território que elas estão inseridas. Por exemplo, a Pink Map é uma social tech, porque ela causa impacto forte, né? Salvar vidas, né? Nós temos startups que fazem o reflorestamento de áreas degradadas da Amazônia. Então, isso causa impacto. Esse tipo de startup, ela nem sempre no modelo tecnológico, mas ela tem que ser escalável. Porque, por exemplo, quando eu falo de uma startup que planta em áreas degradadas na Amazônia, o fato de plantar, eu vou precisar de homens, vou precisar de ter uma árvore, etc e tal. Mas como é que eu capto recurso para ela? Através de token. Então não tem jeito, sempre eu tenho que ter uma tecnologia. O token, vamos dizer, eu vendo lá na Dinamarca, o cara compra um token que ele sabe que ele está plantando uma árvore na Amazônia. Então, esse processo de venda de tokens, eu vou ter que ter blockchain, eu vou ter que ter toda uma estrutura de fintech, de um banco digital, porque senão eu não consigo escalar. Então, para qualquer negócio de startup tem que ser escalável. Senão, ele é uma empresa convencional. Vamos pegar uma Carina Plástico, vamos pegar uma Açotubo, vamos pegar uma Perfil Líder, essas grandes empresas que nós temos em Guarulhos, são grandes empresas, mas nenhuma delas tem a ver com startup. Mas alguém pode perguntar, mas Almada, você falou Netflix, iFood, você falou Uber, isso aí é startup? Eu pensei que startup era um negócio pequeno. Uma startup é pequeno quando começa. Mas o conceito de startup é porque alguém criou com base tecnológica, onde ele tinha uma metodologia lean, ou seja, enxuta e ágil, onde ele tinha essa questão de base tecnológica e extremamente escalável. Então, o iFood foi uma startup, hoje é uma empresa consolidada, mas ele começou como startup, esse conceito igual o Waze que a gente falou aqui, né, e outros mais.
Poxa, bacana. Então, assim, a pessoa que tiver interesse em querer investir aí em ideias, aí, projetos startup, é procurar o ENIAC lá. Nós somos uma referência hoje aqui em Guarulhos, né? Então nós temos a nossa Venture Builder, cujo papel é buscar sócios acionistas, né? Através da nossa plataforma, a gente está lá sempre à disposição, eu, Juliana e a própria Isabela, para poder esclarecer. Eu aproveito, quem assistiu aqui agora, acabou de ver esse vídeo falando do Feirão de Empregos, então a gente está dentro do ecossistema de inovação. O ecossistema tem lá o Hub de Carreiras, tem o Hub, muito bacana, o Hub Social, o Arthur, né, que vai estar nos ouvindo aqui também, faz um trabalho bacana. O ENIAC está 40 anos, o ano passado, está na sua essência, né, esse fato de devolver para Guarulhos aquilo que Guarulhos dá para ele, e o ENIAC com as suas bolsas, com as suas ações, ENIAC na comunidade, né, faz várias ações. Agora estão tendo lá, por exemplo, quem tem dificuldade de fazer um imposto de renda, estão tendo consultorias lá para poder ajudar a resolver. Então o ENIAC devolve muito para a sociedade, é uma brand lover, uma marca querida. Eu há muitos anos não usava crachá, eu esqueço o crachá às vezes pendurado no meu peito, paro num posto de gasolina, alguém vê lá o crachá do ENIAC e fala: poxa, você trabalha no ENIAC, meu filho estudou lá, eu peguei bolsa lá, eu me formei lá. Então, como a gente fala, a gente é diferente, a gente transforma vidas. Então, eu reforço, né, aquelas cenas que você vê dentro lá da ENIAC Ventures, gravada lá na ENIAC Ventures. A gente tem um estúdio de podcast, que é muito bacana também. Então, eu faço o convite para quem quiser lá conhecer pessoalmente o ENIAC. É um prazer tomar um café com a gente, tomar uma água, conhecer esse ecossistema, né, onde a gente tem a parte de projetos, a parte de carreiras, a parte social e a nossa área de inovação, que é o nosso Hub, com mais de 60 cursos nós temos hoje no ENIAC. Então, realmente é uma referência como escola, como instituição, com muita coisa diferente lá para se fazer. Vale a pena as pessoas conhecerem pós-graduação e tudo mais. Hoje, inclusive, se você me permite, claro. Cláudio, é muito importante o conceito do lifelong learning. É muito importante quem estiver nos ouvindo prestar atenção nisso, que antigamente a gente ouvia, né, Cláudio, no nosso tempo, que o advogado tinha que continuar estudando, o médico talvez, e eram esses. Hoje em dia, do A a Z na profissão, tem que estar estudando o tempo todo. Você é professor de MBA, né, sabe do que eu estou falando, ou seja, a formação contínua, o tempo todo está aprendendo, né, então, eu me formei como psicólogo, mas daqui a pouco eu estou fazendo uma pós-graduação com relação a autoconhecimento. Você falou aqui do Salibão como seu mestre aí com o Marcos, quantos te ensinaram? Então você vê, você 50 a mais está sempre aprendendo, eu 60 a mais estou sempre aprendendo, né? Quanto mais sei que nada sei. Então é esse processo de lifelong learning, e o ENIAC é uma porta aberta lá para recebê-los, para poder ajudá-los nesse processo de conhecimento contínuo. Você sabe que eu passei a ter um carinho imenso pelo ENIAC, sempre estou por lá, participando lá de projetos. Agora, há pouco tempo, tivemos a Expo RH ENIAC, que foi um sucesso, que você citou que deu uma palestra lá. É verdade. Então, o ENIAC realmente vem fazendo a diferença, e essas áreas que você citou aí, sempre pensando na inovação, na tecnologia, pensando na comunidade em si, como você bem falou, devolver isso para a comunidade, né? E eu quero aproveitar o ensejo e agradecer aí ao ENIAC, o Pedro Guedes, ao Rui, até pela questão do apoio aqui ao programa, né? Sim, apoio, claro, a gente acredita, porque através dos nossos apoiadores, patrocinadores, que a gente consegue levar esse conhecimento todo para o mundo inteiro. Então, olha que bacana, o ENIAC de todas as formas está contribuindo. É verdade. Né, seja lá no ENIAC, com essas áreas que você bem falou, apoiando aqui o programa, né, e poder, através daqui, levar o conhecimento incrível seu, por exemplo. Ô Cláudio, olha, desculpa te interromper, mas é uma coisa incrível. O ENIAC, eu fiquei surpreendido com isso. O ENIAC, o prédio do ENIAC, quem às vezes não tem noção, né, quando vai lá, é um green building. Poucos prédios têm esse selo, porque tem uma preocupação ecológica com a questão do ESG. Nós somos, em Guarulhos, uma das primeiras organizações corporativas a ter o tratamento de esgoto. Tem uma estação de tratamento de esgoto própria. Olha que Ou seja, bacana. todo esgoto gerado dentro do ENIAC retorna. Agora o ENIAC está fazendo um projeto de lixo zero. Então, olha que consciência, olha como um aluno que está no ENIAC, ele já aprende a ser responsável socialmente. Devolver para Guarulhos aquilo que
que é melhor. Hoje nós tínhamos eu estava numa reunião com o secretário de desenvolvimento, com o Rodrigo, um abraço para o Rodrigo, para o Marcos, o diretor de inovação, e eles estavam brincando comigo, né, que eu sou um embaixador de Guarulhos, que eu sou um apaixonado por Guarulhos, que eu falo, gente, para que descer em Congonhas, desce aqui em Guarulhos. Para que ficar em hotel em São Paulo? Fica no hotel em Guarulhos, que tem hotéis. Para que ir comer lá fora? Guarulhos tem ótimas pizzarias, ótimos restaurantes. Então a gente tem que valorizar mais a nossa terra. Eu voltei para devolver para Guarulhos tudo aquilo que ele me deu. Então acho que a gente tem que gostar mais de Guarulhos e valorizar, por exemplo, o ENIAC, que é prata da casa. Sim, com certeza. E assim, uma pena que o programa já tem aqui para os minutos finais, né, Almada? Mas eu queria te deixar aqui um brinde aqui, um presente da Zuc Saúde Ocupacional para você. Muito obrigado, Zuc. Obrigado, hein? Aí tem aí um mousepad, um squeeze, tô vendo aqui, depois caneca. eu mostro aí, ó. Bastante coisa aqui, ó. Já vou para as minhas corridas lá no Parque Maia, no Bosque. Canequinha pro meu café. Obrigado, gente. É um presente aí da Zuc Saúde Ocupacional, né? Obrigado. Como a ENIAC também acredita no nosso programa também e nos apoia, nos patrocina, né? Como também a Remunerar Consultoria, que é um grande amigo também, o Marcelo Samogin, que também está com a gente aí. Então, agradecer a todos eles. Marcos Almada, eu agradeço demais, foi um prazer ter você aqui no programa. Eu espero que você volte mais vezes, mas deixa aqui as suas considerações finais, reforce suas redes sociais, por favor. Perfeito. Marcos Almada vai me encontrar no LinkedIn, em todas as outras redes sociais, mas eu sou bem presente no LinkedIn, porque é uma rede profissional, né, onde eu divulgo lá, a própria rede ENIAC Oficial, a ENIAC Ventures, todas as nossas redes que a gente comentou aqui, e foi um prazer, sempre que for convidado voltarei aqui, seja qual for o tema. E vai ser, mais uma vez, para a gente poder, mais do que falar, compartilhar, a gente vem aqui aprender também um pouco com você, viu, Cláudio? Obrigado. Minha marca registrada é Namastê. Namastê? Namastê. Poxa, com certeza a casa está sempre aberta aqui para você, para trazer conhecimento, né, trazer a sua experiência, que é incrível aí, de grandes empresas, e que você também vem fazendo a diferença, né? Então, parabéns, viu? Obrigado. Quero novamente agradecer aqui a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a APG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!